Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura. Você chegou comigo até aqui, glória a Deus. Você que está comigo desde o dia 1º de janeiro, nós estamos muito felizes com o que Deus está fazendo nesse ano de 2023. Mas se você está começando comigo hoje, dia 2 de outubro de 2023, também nós estamos muito felizes. Sabe por quê? Porque hoje a gente começa então a leitura do Novo Testamento, né? Hoje a gente já caminhou durante esses 9 meses desse ano dentro do Velho Testamento. Então a leitura, né, anual, ela tende a ser mais ou menos nesse formato, né? 9 meses a gente fica dentro do Velho Testamento e 3 meses a gente fica dentro do Novo Testamento, justamente devido ao tamanho, né, do cânon, né, da Bíblia Sagrada ali. O Velho Testamento é muito maior do que o Novo Testamento. Então, por isso, essa diferença de meses, né? Então, a gente vai agora caminhar durante esses próximos 3 meses, outubro, novembro e dezembro, dentro dos livros dos Evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, Pedro, João e, por fim, Apocalipse, né? Então, a gente tem aí esses livros, essas cartas para estar meditando durante esses próximos 3 meses. Então, como eu falei, estou feliz se você está comigo desde o início do ano, e se você está começando hoje, sejam muito bem-vindos à nossa leitura do Novo Testamento. O que eu vou pedir para vocês, gente? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Para quê? Para ser mais um inscrito, para eu virar youtuber? Não, porque quando você se inscreve no canal, quando você ativa lá o sininho, né, das notificações, vocês vão receber todos os dias o vídeo aqui da leitura, certinho, né? Então, quando eu já postar o vídeo, vocês já vão estar recebendo, e assim vocês não esquecem da leitura, não esquecem do vídeo, vão estar sempre recebendo as atualizações. Fora os outros vídeos que a gente vai fazendo aí dos estudos, né? Então, quem tem interesse de estar estudando um pouquinho mais a palavra de Deus, eis aqui um canal de alguém que está pronto para estar ensinando um pouquinho mais a palavra, tá bom? Então se inscreve no canal. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é para vocês realmente curtirem os vídeos, sabe, dar um joinha? Por quê? Porque o YouTube, como tantas outras redes sociais, eles trabalham com um tal de algoritmos, qualquer coisa assim, eu não sei nem o nome direito. Então, o que que isso faz? Conforme as pessoas vão dando joia, vão dando like no vídeo, esse vídeo então ele é mostrado para mais pessoas no YouTube, independente da pessoa ser inscrita ou não no meu canal. Então, o que eu quero com as curtidas? Que outras pessoas possam ver o canal e possam estar aqui com a gente fazendo a leitura bíblica, para que elas também possam ser edificadas pela palavra. Esse é o nosso único papel aqui dentro do YouTube, né? Não tem outra razão para eu estar aqui a não ser ajudar outras pessoas a entrarem nessa disciplina da leitura bíblica de forma simples, de forma tranquila, de forma básica, né? Que é ler todos os dias algum texto da palavra de Deus. E de forma sistemática, né? De forma todos os dias, nos ajuda ainda mais a nós compreendermos toda a palavra de Deus. Porque se você lê textos isolados, eles funcionam de uma maneira. Agora, se você lê a Bíblia toda, sempre, né, de forma constante, de forma seguida, né, tentando seguir justamente a forma como a Bíblia foi escrita, a probabilidade de você entender a história que Deus está contando e que o Espírito Santo está querendo comunicar com a gente, então é muito maior, tá bom? Então, por isso que eu tô pedindo para vocês curtirem, darem like, convidar amigos, montar grupos, né? A gente tem um grupo aqui no WhatsApp, onde as pessoas seguem nessa leitura. Se você aí tem um grupo de amigos, de irmãos em Cristo, ou de pessoas que você ama e que você gostaria que também estivesse lendo a Bíblia com você, faça esse grupo, faça, é muito bom para você e é muito bom para essas pessoas que você vai estar abençoando através do grupo, amém? Então, hoje a gente começa. Para quem não tá comigo, que tá começando hoje, ou para quem viu alguns vídeos, para você que tá entrando aqui agora, não sabe do que esse vídeo fala, né? No caso, como que a gente tá fazendo, uma das coisas que a gente tem feito esse ano de 2023 é ler a Bíblia em ordem cronológica, tá? E o que a gente está usando como ferramenta para saber qual é essa ordem cronológica? A gente está usando uma apostila
que o arqueólogo Rodrigo Silva, sabe, do canal do Rodrigo Silva, não sei se vocês já viram, que ele fala sobre arqueologia, sobre a história de Israel, sobre, né, os textos bíblicos. Ele montou uma apostila o ano passado e a gente iniciou então com essa apostila esse ano. Ela é por semana, então hoje a gente começa a semana 41 e ele então, dia após dia, né, da semana, ele vai dando os textos que a gente tem que ler para ler em ordem cronológica. São capítulos, né, dentro dos livros, então a gente vai seguindo essa leitura, essa apostila, até chegar o último dia desse ano, dia 31 de dezembro, a gente vai estar finalizando Apocalipse, tá bom? Outra coisa que a gente vai estar lendo, se você tem uma Bíblia aí que você vai estar acompanhando e ela é da versão NVI, NVT, ARA, RC, a mensagem, tantas bíblias hoje em dia tem, né? Então, a gente está lendo desde o início do ano, dia 1º de janeiro, a gente escolheu esse ano uma outra versão de Bíblia, que é essa aqui, ó, Nova Bíblia Viva, tá vendo? Ó, Nova Bíblia Viva, tá? O que é essa Nova Bíblia Viva? É uma versão um pouco mais simples dos textos bíblicos, no sentido da leitura. Os textos são iguais, estão na mesma ordem, tá tudo ok, é só a versão mesmo da tradução que é um pouco mais simples do nosso português. Para as pessoas que estão iniciando a leitura esse ano, para jovens, adolescentes, pessoas que têm mais dificuldade na leitura, às vezes facilita. Eu tô gostando muito dessa Bíblia. O pessoal que tá lendo comigo também tem gostado muito dessa versão. Eu comprei essa no formato brochura, tá vendo? Ela é bem simples, a capa molinha, não é capa de couro, não é nada. Ela é muito baratinha, essa Bíblia. Compensa você ter aí como uma opção de leitura, como uma opção de estudo da palavra, porque a versão dela realmente é muito boa. Então a gente está fazendo nessa versão da Nova Bíblia Viva. Então se você estiver lendo, por exemplo, na NVI, ou na NVT, ou na NAA, e você sentir um pouquinho de diferença, não estranhe, tá? A questão é a tradução, tá bom? A versão da Bíblia que eu tô lendo nessa Nova Bíblia Viva. Vamos orar, então? Entregar esse momento para o Senhor, que a gente vai estar iniciando hoje, segunda-feira, dia 2 de outubro, e o primeiro dia, né, dessa semana 41, que nós estamos iniciando com o Novo Testamento, tá bom? Vamos orar. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento. Tô tão feliz, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo até aqui na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas que nós acompanhamos aqui durante esse ano e que o Senhor já tem feito grandes coisas. Eu tenho visto testemunhos, Pai, de como tem sido bom para as pessoas estarem lendo a Bíblia, estão lendo a palavra, e isso está trazendo, Senhor, transformação na nossa mente, edificação no nosso espírito, transformação nas nossas atitudes, na nossa mentalidade, Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, porque somente a Tua palavra pode fazer isso. Somente, Senhor, através da Tua palavra, de nós realmente dedicarmos um tempo todos os dias a meditar na Tua palavra, ler a Tua palavra, e isso vai fazendo essa transformação que nós desejamos tanto. Às vezes nós estamos há tantos anos, Pai, te servindo, estamos há tantos anos congregando em alguma igreja e parece que a nossa vida não muda. É porque algo está faltando. E uma dessas práticas que o Senhor nos pede na sua palavra é: medite na lei do Senhor dia e noite. Então nós precisamos ler a palavra, ela é o nosso alimento diário. E é por isso que nós estamos aqui, Jesus, mais um dia. E em nome de Jesus nós queremos permanecer até a volta de Jesus. Nós não vamos mais parar, Senhor. Não haverá mais a possibilidade de nós abandonarmos a leitura da palavra. Seja esse ano de 2023, seja 2024, seja 2025, seja 2050, se o Senhor não tiver voltado. Nós estaremos aqui, Senhor, lendo a Tua palavra diariamente, nos alimentando dela, Senhor, porque é isso que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigada, Jesus. Fortalece a nossa vida, guarda a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos perseverar, Senhor, nessa prática, em nome de Jesus, unidos, crescendo no Senhor, Pai. Muito obrigada. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então?
depois de 10 minutos aqui falando, porque eu falo pouco, vamos lá para Lucas capítulo 1. Hoje a gente vai ver o capítulo 1 do livro de Lucas e nós vamos ler o capítulo 1 de João, do versículo 1 ao versículo 14. A média, gente, é de 2 a 3 capítulos por dia, tá bom? Alguns textos que são maiores têm a tendência de serem menos, né? Alguns dias pode ser que tenham menos, como hoje, que são praticamente dois capítulos, né? Que a gente vai estar lendo. Então, hoje, por exemplo, é um dia em que a gente vai ler um pouquinho menos, mas vão ter dias que a gente vai ler um pouquinho mais, e isso é normal aqui na nossa leitura, tá bom? Então, hoje, como o texto é grande, a apostila foi feita, então, para lermos praticamente 2 capítulos. Então, Lucas, capítulo 1 primeiro, e depois João 1, do 1 ao 14. Lucas, capítulo 1, diz assim: diversos relatos sobre Cristo já foram escritos, usando como fonte de informação as narrações existentes entre nós, transmitidas pelos primeiros discípulos e outras testemunhas oculares e servos da palavra. Contudo, pareceu-me que seria bom, depois de uma investigação completa, mandar-lhes este resumo. Querido amigo Teófilo, para que tenha plena certeza de todas as verdades que foram ensinadas. Vou começar com um sacerdote judaico, Zacarias, que viveu quando Herodes era o rei da Judéia. Zacarias pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa era da família de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas aos olhos de Deus e observavam fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos porque Isabel não podia ter filhos e ambos já estavam bem velhos. Um dia, quando Zacarias estava cuidando do seu trabalho de sacerdote no templo, porque naquela semana a sua turma estava de serviço diante de Deus, caiu-lhe por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, entrar no santuário interno e queimar o incenso diante do Senhor. Enquanto isso, uma grande multidão estava do lado de fora, no pátio do templo, orando enquanto o incenso estava sendo queimado. Zacarias estava no santuário quando de repente apareceu um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para dizer-lhe que Deus ouviu sua oração e sua esposa Isabel vai dar à luz um filho seu. Você o chamará de João. Haverá grande prazer pelo nascimento dele, e muitos se alegrarão com você, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca deverá tocar em vinho ou bebida forte, e será cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. E convencerá muitos judeus a voltarem para o Senhor, o seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, preparando o povo para a chegada do Senhor. Zacarias disse ao anjo: como vou saber que isso é verdade? Eu já sou um homem velho e minha esposa também é muito idosa. Então o anjo disse: eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou a você para transmitir estas boas novas. E agora, porque não creu em mim, você vai ficar mudo, incapaz de falar, até a criança nascer, porque as minhas palavras se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isto, o povo do lado de fora estava esperando que Zacarias aparecesse e procurava saber por que estava demorando tanto no santuário. Quando ele finalmente saiu, não podia falar com eles e viram pelos seus gestos que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias permaneceu no templo os dias restantes do seu serviço e depois voltou para casa. Depois disso, sua esposa Isabel ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. Como o Senhor é bom, ela dizia, ele olhou para mim favoravelmente e tirou a minha humilhação perante o povo por não ter filhos. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. Muito perturbada com essas palavras, Maria tentava imaginar o que o anjo quis dizer, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente.
Muito em breve você ficará grávida, dará à luz um menino e lhe dará o nome de Jesus. Ele será muito importante e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre. E o seu reino nunca acabará. Maria perguntou ao anjo: Mas como posso ter um filho? Eu sou uma virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, a criança que vai nascer de você será chamada de Santo e Filho de Deus. Além disso, há 6 meses, sua prima Isabel, aquela que diziam ser estéril, ficou grávida em sua avançada idade. Sim, porque para Deus nada é impossível. E Maria disse: Eu sou a serva do Senhor e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário. Que aconteça tudo o que o Senhor me disse. Então o anjo a deixou. Uns poucos dias mais tarde, Maria foi às pressas à região montanhosa da Judéia, ao lugar onde Zacarias morava, e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de Isabel agitou-se dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel deu um grito de alegria e exclamou: Você é abençoada por Deus entre as outras mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Que grande honra é esta, que a mãe do meu Senhor me visite. Quando você entrou e me saudou, no momento em que ouvi sua voz, de alegria o meu bebê moveu-se dentro do meu ventre. Você creu que Deus faria o que disse e por isso é que ele deu-lhe essa maravilhosa bênção. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele prestou atenção na humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações vão me chamar de bendita de Deus, pois o Poderoso fez grandes coisas comigo. Santo é o Senhor, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração a todos os que o temem. Como o seu braço é cheio de poder, como ele derrota os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou governantes dos seus tronos e exaltou os humildes. Satisfez os corações famintos e despediu os ricos com as mãos vazias. Ele socorreu seu servo Israel, não esquecendo sua promessa de ser misericordioso, pois prometera a Abraão e a seus descendentes ser misericordioso com eles para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. A notícia de como o Senhor havia sido bondoso com ela espalhou-se depressa pelos vizinhos e parentes, e todo mundo se alegrou com ela. Quando a criança estava com 8 dias de idade, todos os parentes e amigos vieram para a cerimônia da circuncisão. Julgavam que o nome da criança seria Zacarias como pai. Mas Isabel disse: Não, ele deverá chamar-se João. Que? Exclamaram eles. Não há ninguém em sua família com esse nome. Então perguntaram ao pai da criança, falando-lhe por gestos. Ele pediu por sinais uma tabuinha e, para surpresa de todo mundo, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. A admiração tomou conta de toda a vizinhança e a notícia do que havia acontecido espalhou-se pela região montanhosa da Judéia. Cada um que ouvia isso ficava pensando e perguntava: Que será que esse menino vai ser? Porque a mão do Senhor está de fato sobre ele e de uma maneira especial. Então o seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvai ao Senhor, o Deus de Israel, porque veio visitar e libertar o seu povo. Ele nos está mandando um poderoso Salvador da família real do seu servo Davi, tal como tinha prometido por meio dos seus santos profetas na antiguidade. Alguém para nos livrar dos nossos inimigos, de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança. Sim, com o próprio Abraão, recordando-se da sagrada promessa feita a ele e concedendo-nos o privilégio de servir a Deus, livres do medo, libertos dos nossos inimigos, fazendo-nos santos e aceitáveis, prontos para estar na sua presença todos os dias da nossa vida.
E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, porque irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você dirá ao povo de Deus como encontrar a salvação por meio do perdão dos seus pecados, porque o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e o sol nascente vai raiar sobre nós, para dar luz àqueles que se acham na escuridão e na sombra da morte, e para guiar os nossos passos no caminho da paz. E o menino cresceu e se fortaleceu no espírito e viveu no deserto, solitário, até que começou a apresentar-se ao povo de Israel. Gente, é lindo, não é? Não é maravilhoso a gente já começar o Novo Testamento com o livro de Lucas? E eu só vou dizer para vocês o seguinte: Lucas, ele é um dos escritores dos evangelhos que não esteve com Jesus pessoalmente. Lucas, ele só veio a estar próximo, né, dos discípulos a partir da ascensão de Jesus, e ele então aceita o Senhor como Salvador. Após isso, a partir da pregação provavelmente de Paulo ou de algum outro dos discípulos, né, e ele então decide fazer esse evangelho, escrever, né, o evangelho, observando e fazendo ele diz aqui no começo, né, fazendo pesquisas muito apuradas sobre todos os acontecimentos. E ele começa então o seu texto justamente falando primeiramente sobre o nascimento de João Batista, e mais precisamente da família, né, quem eram os familiares de João Batista, e depois posteriormente também aí da chegada de Jesus através da profecia, né, através da palavra do anjo para Maria. Então, Lucas, nós vamos perceber dentro do Evangelho de Lucas essa particularidade de que ele escreve com muita riqueza de detalhes, com informações que às vezes nos outros evangelhos a gente não tem. Então, Lucas, ele tem essa riqueza nos seus escritos do evangelho dele, por conta dele ir pesquisar com todos aqueles que viveram, né, que viram todos os milagres, todos os acontecimentos. Ele vai conversando com todo mundo e sendo aquele grande pesquisador, historiador, jornalista. Ele junta tudo isso e começa então a escrever o Evangelho segundo Lucas, ok? Lucas era médico, mas ele não foi discípulo de Jesus de forma ocular, né? Ele não caminhou com Jesus durante o seu ministério na terra. Ele só veio se converter depois. E aí ele, sendo discípulo de Paulo, caminhando com Paulo e com os outros discípulos, então ele escreve o Evangelho de Lucas, ok? Vamos lá para João. Vou pegar aqui. João, capítulo 1, nós vamos do versículo 1 até o versículo 14 hoje, tá bom? Que também é um texto bem grande, então nós vamos só até o versículo 14. João 1, do 1 ao 14, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Deus enviou um homem chamado João como testemunha do fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João mesmo não era luz, ele era apenas uma testemunha da luz. Estava chegando ao mundo aquele que é a verdadeira luz, que veio para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Ele veio em sua própria terra e entre seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celestial.
Então nós paramos por aqui. O livro de João tem uma outra, né, uma outra ideia, né, de como falar a respeito de Jesus, do Pai, dos acontecimentos. João é um discípulo que andou com Jesus, né, foi um dos discípulos que andou com Jesus enquanto Jesus esteve nessa terra. Então João tem uma outra revelação sobre quem é Cristo, sobre aquilo tudo que ele fez, sobre os acontecimentos, e é dessa forma que ele vai narrando aqui no Evangelho de João. Para os teólogos, né, o Evangelho de João é o único dos evangelhos, dos 4 evangelhos, que é totalmente diferente. Os outros 3 eles chamam de sinóticos, né, que são parecidos. Eles têm as mesmas informações, só que de maneiras um pouquinho diferentes narradas, né, pelos seus escritores, por Mateus, Lucas e Marcos. João, ele escreve totalmente diferente os evangelhos, não porque as informações são diferentes, mas eu acredito que a revelação que João tinha a respeito de Cristo, a respeito do Senhor, a respeito da vinda de Jesus, ela é diferente. Então João acaba descrevendo para nós, dentro do seu evangelho, uma outra maneira de ver cada palavra de Jesus, cada forma de Jesus expressar e fazer o seu ministério. Então a gente começa por aqui, o Novo Testamento. Se vocês perceberem aí, nós estamos na casa dos 26, 27 minutos, aqui terminando já o vídeo. Então eu queria que você aproveitasse o seu dia, né? Que você tirasse essa meia horinha todos os dias, estivesse com a gente aqui, realmente lendo a palavra. Se você não gosta do vídeo e prefere só ler a tua Bíblia aí, sem problema algum, mas que você acompanhasse, que você fosse com a gente durante esses próximos 3 meses, até o dia 31 de dezembro, onde a gente vai terminar, então, o livro de Apocalipse, tá bom? Assim a gente vai conhecendo um pouco mais de Jesus, vai conhecendo um pouco mais dos seus ensinos, vai conhecendo aquilo que ele deixou para a igreja primitiva, e nós vamos, então, seguindo, né? Buscando realmente essa metanoia, né? Essa transformação da nossa mente, segundo a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, gente. Ótima segunda-feira, ótimo início de mês para vocês, né? Hoje, segunda-feira, o primeiro dia útil do mês de outubro, e que o Senhor possa cada dia mais ministrar a sua palavra na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.